Vamos para a leitura de tarô atemporal para o signo de Câncer. Vamos ver aqui o que o tarô traz de inspiração, alertas, sugestões, indicações gerais. Você vai captar aquilo que ressoar no seu coração. Você pode, de repente, encaminhar isso para alguma outra pessoa que você acha que vai ser útil a ela, valendo para signos, para o ascendente em Câncer, para a lua em Câncer. Espero realmente que isso te ajude. O que não fizer sentido para você, você entrega de novo para a Mãe Natureza, capta aquilo que realmente ressoar no seu coração. Olá, sou a Ale Rocha, taróloga, reikiana e apômetra. Eu estou nas outras mídias como Ale Rocha na web e você pode encontrar também o meu programa Oca Mística, mensagens semanais de tarô, na web rádio casileoca.com/programa-cao. Vamos lá? Câncer, eu estou bem animada para esse nosso começo de leitura. Olha só quem de cara sai aqui. Essas belezuras indicando caminhos abertos de conquistas, de caminhos novos, de proteção espiritual. Tô feliz, Câncer, já começamos bem, hein? Proteção espiritual, sim, caminhos abertos, principalmente para quem está em busca de estudos, em busca de conquistas a mais na sua vida, de carreira. Está envolvendo aqui filosofia, sabe? Filosofia no sentido de conceitos. Então, estou vendo muita coisa de estudo também. Vai atrás de um curso da faculdade, da sua pós-graduação, alguma coisa que te eleve, vai te fazer bem. E está me dizendo que quem já está nesse caminho vai ter conquistas, sim. Vai ser muito bacana, caminhos novos acontecendo. Está me falando também aqui, olha, Câncer, a conquista vinda do trabalho dedicado, inclusive com prosperidade financeira. Tô feliz. E equilíbrio, gente, que às vezes a gente fala de prosperidade financeira, mas não é só ganhar dinheiro, é saber também lidar com o que se tem, saber fazer o não naquilo que você deve fazer para o desperdício e dizer o sim para os novos caminhos. Isso é prosperidade também. É você saber lidar com as suas reais possibilidades e, a partir delas, ir para a frente. Ah, tô feliz sim, Câncer, porque tá me falando desse corte, sim. Você vai saber tirar, porque você vai ser chamado a isso. Essa é uma leitura atemporal. Qualquer momento que você estiver chegando aqui, significa que já você está neste momento de cortar, visualizar aquilo que não te serve mais e direcionar os seus caminhos de vida. Você realmente tomar pulso da sua situação. Estou feliz com isso porque indica até uma maturidade nesse sentido. Essa maturidade ela é bem importante, porque como é que eu vou saber para onde ir se eu não tenho estudo a esse respeito, se simplesmente eu não calculo, vai no ímpeto, não. Aqui está me falando de uma força para você conseguir direcionar os seus caminhos por meio da consciência. Não é por meio apenas dos ímpetos emocionais. Porque isso você vai visualizar já que não vai ser tão útil para você. O que vai ser mais útil é ter até o pé no chão, na hora de escolher, fazer algumas decisões mais difíceis, ter até um pouco mais de frieza, uma frieza no bom sentido, não a frieza aquela que não leva em consideração os sentimentos das pessoas, é a frieza no tipo assim, calma, respira, estou vivendo uma emergência agora, então eu preciso ter esse posicionamento. É nesse sentido, autocontrole. Estou feliz com isso, ó. Caminhos bons aí para vocês de Câncer. E realmente, tem gente aqui comigo que está me assistindo
Você me diga aqui se faz sentido para você, que vai ser exigido um autocontrole tremendo, porque cortes sérios poderão vir a acontecer. E não só cortes sérios que você tome a decisão, mas que são tomados ao seu redor e que você vai ter que lidar com essa situação. Alguns deles são, inclusive, de origem kármica, tá? Ou com uma origem muito maior que você. Por exemplo, a empresa que vai ter, literalmente, cortes de funcionários. Ou uma mudança total na gestão de onde você trabalha, ou na área que você atua, ter uma modificação, talvez no âmbito de família, pode ser também no âmbito de amizades, pode ser também você que vai ver em qual contexto isso aqui se aplica. Um contexto onde decisões difíceis são tomadas em grupo, mas você participa disso, você observa isso. Não é você tomando essas decisões. E é difícil quando é assim, porque tem a ver sim com a justiça divina, com o reequilíbrio da ordem das coisas. Então fica esperta. Se você acha que isso aqui está ressoando com você, puxa, a minha empresa que não está legal, a área que eu trabalho não está legal, a minha família ou a faculdade, está acontecendo alguma coisa, nossa, levamos uma grande surpresa. Nem tudo é apenas no nosso individual, tem a ver com esse contexto onde estamos que nos atinge. E sim, aí você vai ter que ter força para ter que lidar com isso, vai ter que ter esse controle. Esses nossos amigos aqui, dado esse alerta, vieram nos falar, veio nos falar de realmente trabalhar para mudar a sua realidade. Essa carta aqui veio falar da força e da engenhosidade humana para modificar a realidade. Sabia que isso é magia? Magia é isso, está aqui a cartinha do mago, né? Quem é o mago? É aquele que transforma a realidade por meio dos seus conhecimentos. Tanto é que o que ele tem aqui na mesa? Reparem, ele tem instrumentos. Ele tem, inclusive, a copa, ele tem a espada, ele tem o fogo, ele tem várias coisas aqui, indicando o conhecimento dos elementos da natureza, da mãe natureza, indicando que ao conhecer bem o meio ambiente onde você está, você consegue modificar ao seu favor e ao favor dos seus a sua realidade. Por isso que eu acho gostoso, achei bacana essa ideia aqui da bacana a ideia. A rainha de ouros e a rainha de paus vindo falar dessa conscientização, vindo falar dessa maturidade, de novo aqui essa palavra, você já comeu o pão que o lá de baixo amassou? Você já sabe como é que é? Agora está na hora de trabalhar e modificar a sua realidade. Força, você consegue sim. Pensa aqui nessas amigas, olha, que o poder, o que elas estão indicando? O poder da criatividade. O feminino, ele traz isso de mensagem, a criatividade. A engenhosidade aqui do mago, ajudada pela criatividade das rainhas, podem trazer, indicar para você a força daqueles novos caminhos, sabe que eu li agora no comecinho? É isso. Pensa nisso. Então, como eu alcanço aqueles objetivos? Engenhosidade, criatividade e esse fogo, né? O fogo da espiritualidade junto de você. Atenha-se sempre a isso, tá? A essa chama da fé para te mobilizar de fato. Gente, esse câncer tá maravilhoso, tá? Desculpa, empresta um pouco para os outros signos. Olha isso aqui. Vou explicar para quem não entende muito, tá? Eu sei que quem entende já ficou, opa, gostei, tô animada. Tô falando aqui do As de Espadas, mostrando esse sucesso.
um sucesso de renovação, um sucesso de conquistas, um sucesso de bênçãos vindas de Deus por meio da atuação da sua espiritualidade. Eu falo espiritualidade, gente, você vai entender dentro dos seus termos. Para uns é santo, para outros é orixá, é um mentor, é a força da mãe natureza. Tudo bem, você entenda isso e traduza à sua maneira. O que está sendo mostrado aqui pelo tarô é essa bênção tão grande, tão maravilhosa de assertividade, de conquista. Isso aqui é uma mão empunhando uma espada coroada, ou seja, é uma conquista e conquista abençoada pela espiritualidade, renovando as suas forças e trazendo até mesmo, quem sabe, aquelas bênçãos de relacionamentos afetivos. Sim, uma renovação afetiva para você ou um encontro afetivo para você. Tem gente que já está com alguém, tem gente que está sozinha, tem gente que não quer saber de ninguém, mas olha só, estamos falando de amor. Então pode ser também o auto-amor, você finalmente caindo a ficha de que você é a pessoa que mais vale a pena para você. Isso é maravilhoso, gente. Estou muito contente com esta cartada para o signo de Câncer. Eu espero que você possa acompanhar também as outras leituras atemporais que já estão aqui na minha playlist chamada Atemporal, além das lives e os vídeos que eu venho publicando por aqui. Compartilha para alguém de Câncer. Espero que você tenha muita luz, amor, prosperidade, saúde. Obrigada. Tchau.